Essa aqui é a prova do vestibulinho da ETEC, segundo semestre, 2017, e a gente vai começar a analisar essa questão, que é a questão número 20. Ela mostra sobre o cubo mágico e mostra um processo. Primeiro, viu-se que eram 9 números, somou-se os números de 1 a 9, e depois o resultado a gente divide por 3, porque ela é de 3 por 3, 15. Quer dizer que a soma em qualquer linha ou coluna sempre resulta em 15. Então vamos agora analisar como seria um de 4 por 4. Então, de acordo com a regra, basta a gente começar multiplicando 4 vezes 4, que é 16. Então já sabemos que vai ter 16 números. O próximo passo é somar esses 16 números. Ao somar esses 16 números, encontramos como resultado 136. Agora podemos fazer a divisão de 136 por 4, porque ele é de 4 por 4. O resultado, 34. Então, se montarmos esse aqui de 4 por 4, a soma das linhas, das colunas e da diagonal principal e secundária vai sempre dar 34. Alternativa C. Estamos aqui com a prova do vestibulinho da ETEC, uma questão de física que também dá para resolver pelos conceitos da matemática. Aqui ele passa uma fórmula, V igual a raiz de raio vezes gravidade, passa um esquema do que está acontecendo, e põe aqui uma velocidade de 27 km por hora. Bom, parece que é só pegar aqui e pôr na fórmula. Já temos aqui a velocidade, a gravidade, ele quer que calcule o raio, só que tem que prestar atenção no seguinte, aqui ele fala que o raio é dado em metros. Se aqui é em metros, então eu não posso trabalhar diretamente usando 27, porque aqui ele é quilômetros por hora. Se fosse metros por segundo, apesar de ser um número bem alto, a gente podia dar uma melhorada nele, né? Já poder trabalhar direto com 27, mas por ser quilômetros por hora, vamos ter que primeiro fazer uma transformação aqui. Primeiro eu vou efetuar um cálculo aqui. Vou marcar aqui quilômetros por hora é metros por segundo. Bom, quanto que vale 1 km por hora e quanto que vale 1 metro por segundo? Aqui, podemos pensar da seguinte forma. Para transformar de km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então, se eu quero transformar de km por hora para metros por segundo, eu tenho que efetuar uma divisão e vai ser por 3,6. E também, se eu quiser transformar de metros por segundo para km por hora, eu vou ter que multiplicar por 3,6. Então, é basicamente pensar assim, ó, do maior para virar o menor, você vai ter que dividir. E do menor para virar o maior, você tem que multiplicar. Vai ser por 3,6. No nosso caso, como já foi comentado, é 27 km por hora, eu vou ter que transformar em metros por segundo. Então, eu começo aqui fazendo 27 dividido por 3,6. Efetuando essa divisão, teremos como resposta 7,5 metros por segundo. Então, quem anda a 27 km por hora está fazendo 7,5 metros em 1 segundo. Então, começamos agora sim, podemos ir para a fórmula. Vou pegar essa mesma fórmula, vou até marcar ela aqui embaixo. Temos ela aqui. Ficou uma raiz bem diferente, né? Mas já a ideia ficou clara, né? Vou substituir pelos valores, velocidade e gravidade. Agora começa a resolução. O que eu fiz? Eu elevei os dois membros ao quadrado. É muito comum falar assim, a raiz passa na forma de potência. Eu prefiro falar que eu elevei os dois membros ao quadrado. Esse ao quadrado, ficou o valor ao quadrado. E esse ao quadrado
posso dizer, né, de forma bem grotesca, que a raiz cancelou a potência. Então aqui, para continuar esse cálculo, eu vou fazer 7,5 ao quadrado. Não tentem imaginar o número, façam um cálculo, é muito mais fácil. Aqui é vezes, eu marquei errado, mas vamos lá. De multiplicando, o 10 passa dividindo. Ficou esse número. Efetuando a divisão, esse aqui, por ser 10, eu nem considero necessário efetuar a divisão. Porque o que basicamente vai acontecer é a vírgula vai andar uma casa para frente. Então, se for fazer a divisão, você também vai ver que dá o mesmo resultado. Vai ser 5,625. Ele quer a resposta em aproximadamente 5,6. Já achamos a resposta. Essa questão é uma questão do vestibulinho da ETEC, do primeiro semestre de 2013. Ele começa já passando uma informação muito importante para a resolução desse exercício, que é essa. Um dos ônibus havia 3 alunos a mais que no outro. Isso ajuda a desclassificar a letra A e B, porque ele afirma que a soma do que tinha nos 2 ônibus eram 3 alunos. Então, se eu somar aqui, teria 3 alunos. O que também prova que está errado A e B é que o total de alunos que foram à visita eram 34 rapazes. Se eram 34 rapazes, além disso havia as moças, então desclassifica A e B. Fica para nós as alternativas C, D e E. E é com essas que a gente vai começar a trabalhar. Aqui já começamos resolvendo o exercício, vendo que num ônibus com mais alunos, 2/3 dos alunos eram moças. Então vamos marcar aqui um X e um Y para escrever uma tabelinha. Eu sei que X é o que tem mais pessoas. Por quê? Porque se eu pegar aqui o maior valor e aqui o menor valor, a diferença é 3. Se fosse ao contrário, aqui o menor menos o maior, aqui daria menos 3. Então, X é o que tem mais pessoas. E ele fala, no enunciado está escrito que 2/3 dos alunos eram moças. Bom, se moças eram 2/3, é porque rapazes eram 1/3. Se eu somar 1/3 com 2/3, vou ter um inteiro, que seria o do primeiro ônibus, com maior número de pessoas. E no segundo ônibus, no ônibus com menos alunos, 3/5 dos alunos eram moças. De novo, se as moças eram 3/5, consequentemente, os rapazes, 2/5. Aí a soma daria 5/5, ou seja, um inteiro. Na resolução desse exercício, podemos começar fazendo aqui, vendo que ele fala que o total dos alunos que foram à visita, 34 eram rapazes. Então, se eu somar esse com esse, rapazes e rapazes, vou ter o total de alunos 34. Foi o que eu armei aqui, Peguei a soma de um mais o outro igual a 34. Para resolver esses 5 e 3 no denominador, vamos resolver essa equação montando aqui 3 e 5 e fatorar. Começamos a dividir então. Por 2 não dá para dividir, porque nenhum dos dois números é pares. Podemos então começar pelo número 3. Dividindo 1 e 5, dividindo 3 e 5, vamos ter 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Agora, só basta para a gente multiplicar. 3 vezes 5, 15. Esse é o que vai aparecer no denominador, aqui embaixo dessa conta. O que eles têm em comum é o número 15, o MMC. Para resolver, então, aqui vamos montar uma adição e começar aquela história. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima.
Então, eu vou dividir por 3 e multiplicar por x. 15 dividido por 3 vai ser 5. 5 vezes x, 5x. E 15 dividido por 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. 6y. Tudo isso igual a esse 34. Já dá para dar uma melhorada nessa equação se trabalharmos esse 15, passando ele para o segundo membro, vai ficar 5x mais 6y é igual a 34 vezes 15. Resolvendo essa conta, 34 vezes 15, vamos ter 510. Já temos a resposta. Alternativa E.